Olá, alunos. Aula passada, nas duas últimas aulas, a gente vem falando a respeito da história da antropologia no Brasil, seu surgimento, suas influências, questão a grande influência que Franz Boas teve na antropologia no Brasil e também o viés funcionalista da antropologia no Brasil. Falamos das fases históricas com base em Júlio César Melati, as 4 fases. Posteriormente eu vou cobrar uma atividade com 10 questões a respeito desse conteúdo, que vai servir de base para o estudo de vocês para a próxima avaliação, né? Nesse sentido, a gente debateu também, aula passada, sobre os estudos de comunidade, que estão ligados principalmente ao conceito de aculturação, que vocês aprenderam no bimestre passado. E esses estudos de comunidade estão ligados aos estudos das pequenas comunidades quilombolas, as comunidades indígenas e pequenas vilas, pequenas cidades, como eles tentavam ver essas comunidades como de forma integrada, mas sem vincular a sociedade nacional. Que a aula passada eu acabei falando que eles não viam como comunidades integradas, mas eles viam, por exemplo, o quilombola, o indígena como algo integrado, porém não ligado à sociedade nacional como um todo. Nesse quesito, eu quero descrever 10 questões para vocês para serem respondidas a partir para ser entregue até a semana que vem, no caso. Desculpem. A primeira questão está perguntando qual o foco de estudo da antropologia brasileira até meados do século XX. Eu expliquei isso na primeira aula do segundo bimestre. Qual é o foco de estudo da antropologia no Brasil até meados do século XX? A gente falou, né, a respeito que o estudo da antropologia no Brasil voltou-se para o centro, né, para a questão de você estudar as comunidades em si, o Brasil em si. Só posteriormente começaram a estudar outros povos fora do país, principalmente as comunidades marginalizadas, né? A questão 2. Cite as fases históricas da antropologia no Brasil com base na divisão do antropólogo César Melati, Júlio César Melati, que eu acabei de explicar, né? A questão 3. Qual o principal fato que propiciou a profissionalização da antropologia no Brasil? Isso foi explicado na primeira aula. Teve um fato em 1933 que houve a formação de determinadas escolas, então vocês vão ter que explicar isso. Está no conteúdo de vocês nas páginas que eu disponibilizei para estudo. A questão 4. Por que existe um predomínio de perspectivas ligadas aos estudos de aculturação na antropologia no Brasil até a década de 60? Por que teve essa influência? Quais foram os professores que vieram para o Brasil, por exemplo? Eu disse a você, eu expliquei isso na primeira aula do segundo bimestre. Quem foram os professores que vieram de fora para lecionar nas principais universidades ligadas às ciências sociais no país? Por volta da década de 30, no caso, até 60. Questão 5. Qual a preocupação dos antropólogos brasileiros no início do século XX, período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX, no caso? Qual era a abordagem? Qual era a principal influência? Vamos pensar na primeira escola antropológica, uma das primeiras que surgiram. Vamos pensar no darwinismo social, no evolucionismo. Então vocês vão explicar isso aí. Já estou dando uma dica para vocês procurarem. Está muito fácil. As 4 primeiras páginas do capítulo 4 do livro Sociologia Hoje está explicando isso. Questão 6. Explique o conceito de hierarquia racial. Esse conceito de hierarquia racial a gente debateu na primeira aula, que está ligado às concepções de Gonçalves Dias, viu?
as concepções dele ligadas ao preconceito, a questão da hierarquia racial. Lá ele explica. Lá tem uma frasezinha dele que eu até citei na primeira aula, o porquê desse pessimismo com relação à formação do povo brasileiro. A questão 7. Por que houve incentivo à imigração europeia para o Brasil? Lembra que o grande foco, até meados do século XX, o grande foco do estudo da antropologia no Brasil era a questão da formação da população brasileira, e havia um pessimismo com relação a essa formação, questão da mestiçagem, dos negros, indígenas, a questão da mistura, que o mestiço era visto com maus olhos. Até mesmo dizia assim, tem aquela frase muito conhecida, que eu não me recordo quem é o autor, que diz assim, o brasileiro tem complexo de vira-lata, da questão da mestiçagem, da mistura de raças. Então, essa questão está ligada a isso também. Por que incentivaram os imigrantes europeus a vir para o Brasil? Qual foi o principal ponto ligado a essa incentivo à imigração, essa política de imigração no Brasil? Então, nas primeiras páginas do capítulo 4, tem essa descrição. Questão 8. Qual a influência de Boas no trabalho de Gilberto Freire? Então, vocês vão explicar. Boas teve grande influência. Ele foi... Não vou dizer não. Vocês vão ter que procurar. Então, é a obrigação de vocês procurarem. Questão 9. O que são estudos de comunidade? Eu já expliquei no início do vídeo o que são estudos de comunidade. Na aula passada, o vídeo está relacionando isso, né? Está explicando todinho que está ligado ao termo aculturação. Tem forte influência da escola norte-americana, né? A influência de Franz Boas. Então, vocês vão explicar direitinho. Então, tem que ler. Eu espero que tenham lido as páginas que eu pedi na aula passada. Questão 10. Qual a diferença da antropologia de influência da escola norte-americana para a antropologia funcionalista, desenvolvida por Florestan Fernandes? Então, num dos textos que eu disponibilizei, está explicando isso. Qual era a abordagem, qual foi a antropologia que Florestan Fernandes desenvolveu no Brasil? Então, vocês vão ter que explicar isso. Então, a aula se baseia nessa atividade, né, contendo 10 questões, para serem respondidas. Essas questões vão servir de subsídio, né, questão de base para vocês estudarem e dar um foco na questão da leitura, que não basta que eu só falar, porque até mesmo aqui eu não tenho um quadro para exemplificar de forma concreta os dados, né? Então vocês têm que se basear no livro também. Não basta ficar só escutando minha voz. Então é isso, pessoal. Até a próxima.